Bom, primeiro eu queria dizer que é uma delícia chegar aqui e ver essa sala de cinema lotada. Legal, muito legal mesmo. Essa é a 11ª cidade das 16 cidades em que o movimento Hotspot está passeando pelo Brasil, e tem sido uma experiência maravilhosa. Assim. Uma experiência, mais do que chegar e aqui apresentar e tirar dúvidas, a experiência de estar com pessoas, de conversar com as pessoas, e a gente tem visto como isso está refletindo na aproximação das pessoas com o próprio projeto, que é um projeto novo, é um projeto inovador, né? É um projeto diferente de coisas que estavam acontecendo no Brasil e feito para esse momento que o Brasil está vivendo, com toda a possibilidade nas redes, na web que a gente tem hoje para trabalhar. Eu queria, antes de mais nada, passar um vídeo que a gente tem, que a gente fez. Esse vídeo já veiculou na MTV e no GNT. Pode passar, por favor. Hotspot. Hotspot. Uma coisa nova. Eu não sei, não. Mulher de biquíni. X. Uma roupa, uma maquiagem. Flashing lights. Sei lá, alguma coisa ligada a... I think it's like a little more sexual. Ai, restaurante. Ideias novas pra mim. O que é hotspot? Acho que é o melhor sinônimo para hotspot é transgressão. Pois é, quando a gente fez esse vídeo, a gente lançou esse vídeo no momento em que a gente lançava o portal em abril. O portal foi lançado em abril, né? O projeto foi lançado em abril. É um projeto que vai terminar em julho do ano que vem. E a grande questão é exatamente descobrir pessoas, né? Abrir possibilidade, abrir um canal de relacionamento, de possibilidades criativas para pessoas do Brasil inteiro. E não é de moda, né? Apesar da nossa história, da minha história, da história da minha equipe, de todos os nossos parceiros nascerem na moda, o movimento Hotspot é um projeto de criatividade. Então o que a gente vai fazer hoje aqui, que é o Scouting? A gente quer exatamente buscar pessoas, né? Emocionar, impactar pessoas para que elas participem. Porque é um projeto bacana e vai ser muito bacana o desenvolvimento a partir daqui de tudo isso que vai acontecer com as pessoas inscritas, com os projetos de transformação, com os prêmios, com as novas etapas, enfim. O Scout hoje ele se divide em 3 momentos. A gente fala que é o Inspire-se, com o Bob Wolferson hoje aqui, né, o nosso top fotógrafo, amigo de longa data, que ele vai contar para vocês um pouco a experiência de vida dele, como uma pessoa criativa, né, no momento em que decidiu adotar a fotografia como vida, como obra, como carreira. A segunda etapa, eu informe-se, então eu vou tirar dúvidas dos projetos, né, de todo o movimento, de tirar dúvidas. Várias pessoas têm dúvidas. No começo as pessoas vão começar a ficar tímidas, eu peço começar a levantar a mão e as perguntas saem naturalmente. Existem uma série de dúvidas. E aí a gente, a terceira parte é inscreva-se. A gente quer mostrar para vocês aqui algumas pessoas que já se inscreveram e contar um pouco a experiência dessas pessoas. Ok? Com vocês, Bob Wolferson, um dos maiores fotógrafos do Brasil. Oi. Bom, queria agradecer ao Paulo. Eu vou sentar que eu quero ver lá de baixo. Por ter me convidado aqui. Eu sempre gosto muito dessa interação aí com as pessoas e, enfim, apresentar o trabalho. Nessa condição de fotógrafo profissional, enfim, como ele disse, fotografia, eu adotei a fotografia, eu não sei muito se foi isso ou se a fotografia me adotou, enfim, é uma coisa que você vai se impregnando daquilo. Quando você faz uma coisa com muita paixão, você não distingue muito o que é profissão, o que é a vida, o que é... E talvez seja isso a chave de todo um trabalho, né? Eu acho que todos os trabalhos que ressaltam, que são importantes, é quando as pessoas têm esse tipo de compromisso com o que fazem. E, enfim, só as fotos vão dizer mais do que as minhas palavras. Como é mesmo aqui? O da esquerda? Da esquerda? Da direita.
Bom, eu começo com essa imagem porque isso são fotos que eu fazia da sacada da minha casa quando eu tinha apenas 16, 17 anos. E eu ganhei uma câmera... Não, quando eu tinha uns menos. Eu tinha uns 15, eu ganhei uma câmera do meu pai. E comecei a fotografar como se fotografa hoje. Com Instagram, sem nenhum tipo de pretensão maior do que registrar o momento. Obviamente, tem muita gente que fotografa no Instagram que tem pretensões. Mas a maioria das pessoas fotografa como um registro cotidiano da sua vida, da janela da sua casa. E todas essas fotos aqui, feitas na década de 60, uma pena que elas estejam com um certo pixel. Isso aí parece Alemanha Oriental, né? Pós-guerra. Essa era o bairro que eu morava. Enfim, eram fotos de um menino que não saía muito da janela de casa para fotografar, né? Eu não ia muito para a rua. Foto de cima. Essa já era na rua. Essa eu desci na porta da minha casa. Bom, aí depois eu resolvi começar aqui com uma frase do Roland Barthes, que é um filósofo francês que escreveu sobre muitas coisas, entre as quais fotografia. E eu gosto muito desse statement, porque esse é um senso comum que existe muito por aí a respeito do retrato, né? Que o retrato é a captação da alma, que o retrato tem que ser a verdade da pessoa. O retrato só é bom quando ele capta a alma. Quem sabe o que é captar a alma? Quem sabe qual é a verdadeira alma das pessoas? Eu acho que o retrato ele é bom quando ele evoca, quando ele toca, quando ele é alguém... e não quer dizer que ele seja real, não quer dizer que ele seja verdadeiro, né? Outra coisa que se diz muito dos retratos é quando a pessoa, em geral, uma pessoa vem para vocês, não sei quais daqui são interessados em fotografia. Bastante gente. Epa! Todo mundo se inscrevendo, eu quero. E as pessoas falam, eu não sou descontraído. A ideia de descontração, a ideia de captação de uma profundidade da alma, tudo isso eu acho balela. Eu acho que o que vale é esse encontro que você tem com o seu retratado e extrair dele o que for possível. E muitas vezes aí sim, aí acontecem as grandes imagens que ficam ali. Enfim. Bom, isso também no início da minha carreira, nos anos 70, me chamaram para fazer uma foto do Lula, ainda operário, com a família toda. Eu tenho uma série, esses dias eu descobri, o ano que vem eu vou fazer uma retrospectiva grande em São Paulo. Eu tenho viajado pelos meus arquivos e encontrei toda essa série, que é ele com uma criança no colo, enfim, não trouxe aqui, mas é um filme inteiro dele super descontraído em casa. Bom, aí eu vou passar uma série de retratos. Esse é o menino Paralamas, Gisele, o escritor Fernando Moraes, a Martinalha, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, a Malu Magalhães, a cantora. Esse é um corredor de salto e obstáculo, esqueci o nome dele. O seu Emmanuel Angarro, eu fiz para a revista sobre a Angela Kardec, o Paulo Borges me chamou para fazer, no Fashion Week. Como é o nome? Meg. Era um caderno da Meg. É um caderno especial. Um caderno da Meg. O fotógrafo Otto Parkov, uma foto premonitória, né? Como todos nós, qualquer um que fizesse seria. Esse é o Carlos Honorato, lutador de judô. Caetano para a revista Serafino, agora há pouco tempo. A Ana Hickman para uma revista italiana chamada Dona.
Os Gêmeos para Serafina. A Gisele para o calendário do Fashion Week também, que eu fiz para Luminosidade, que é um calendário com todas as mulheres semi-nuas ou nuas com as roupas dos 10 anos do... Era um calendário para comemorar os 10 anos do Fashion Week, com as 25 modelos que fizeram sucesso nesses 10 anos e com as roupas desses 10 anos. Estou certo, Paulo? Exatamente. E aí a gente teve essa ideia de fotografar meio os bastidores, fizemos uma ficção dos bastidores, né? Fizemos um bastidor representado com as grandes modelos fotografando essas roupas de uma forma não vestidas, né? Adriana Lima, Isabelle, Raquel Zimmermann, os irmãos Campana para a L'Uomo Vogue italiana, Adriana Lima para o livro do Moda no Brasil para Brasileiros, também que eu fiz com o Paulo Borges. Dizem que eu gosto dele, né? Temos uma parceria longa. Wagner Moura também para essa L'Uomo Vogue italiana, Fernanda Montenegro para a Vogue, a Rita Lee para uma capa de disco dela, Isai Weinfeld, o Azedina Laya também para Meg e Beth Lagardère, Jean-Paul Gaultier também, uma foto de moda dos anos 80, no início da minha carreira com a modelo Rosana Prado, a Beth Lagardère em Paris, com seu mordomo, cachorro e garçom, Marcelo D2, Carolina Ferraz, Ana Beatriz Barros, com uma foto inspirada na Natasha Kinski do Richard Hebdo, uma série de retratos paulistas para as revistas Serafina. Isso é uma capa de disco também. Alô, alô, alô. Caetano para a revista RG. Isso, Inácio Ribeiro e seu filho, uma foto para a Vogue também. Inácio Ribeiro é um estilista, dono daquela Clemens Ribeiro. Os meninos também para o Moda no Brasil para brasileiros, modelos da época. Os Gêmeos para a revista Sem Número, que é a revista que eu edito. O maestro John Nashling para ele mesmo, ele me encomendou esse retrato. Jô Soares, acho que para a Vogue. Charles Kozak para a revista Wallpaper, um editor de São Paulo, para quem não conhece. Nina Simone, quando veio para um festival, o Free Jazz no Brasil, nos anos 80, eu fiz um trabalho todo para a Folha de São Paulo, nos bastidores também, fotografando todos os músicos. Ronaldo, jovenzíssimo, né? Marina Silva, o Antunes Filho, o editor, o dramaturgo, o teatrólogo, o diretor de encenador, Geisa também para Fashion Week, Moda no Brasil para brasileiros, Nando Reis, Soficali, essa artista plástica que teve no Brasil há uns 2 anos. Eu vi a televisão dela. Eu fui fazer uma foto da Soficali e falei, olha essa televisão aqui. Ela falou, não, você não mexe em nada. Eu queria botar a televisão, ela no vídeo e tal. E o assistente dela que foi mexer na televisão derrubou uma televisão de, sei lá, 60 polegadas, estourou no meio. E não tinha outra no Brasil para repor, a exposição era no dia seguinte. Ela deve ter ficado muito feliz comigo. Assim. Neymar e o Ganso. O Ronaldo por uma foto de comemoração do Corinthians ainda. Essas são fotos já do meu livro Jardim da Luz. Caetano, João Cabral de Mano Neto.
Eu pus assim em pares porque no livro elas funcionavam em pares, né? Elas funcionam isoladamente também, mas no livro elas tinham esse sentido de... Quando você faz um livro, ele é muito... Ele tem que ter um ritmo, não é só colocar as fotografias ali, essa... Enfim, ele tem que ter ideias, conexões, ritmo. E as minhas conexões eram ou formais, né? Ou uma foto era bonita do lado da outra, ou de conteúdo, ou de alguma coisa que eu pudesse conectar um ao outro. O Caetano tem uma música que diz o seguinte: minha poesia vem da música de um poeta que não gosta de música, que é o João Cabral de Melo Neto. E acho que é qualquer coisa assim. E aí eu achei que seria legal botar os dois um do lado do outro, e iria haver uma mútua admiração. Apesar de quando o livro saiu, o João Cabral já teve morrido. O Niemeyer e o Herbert Viana também é a mesma coisa. Quer dizer, esses eu coloquei do lado porque eu gostava do formato da cabeça. Achei que tinha uma coisa. Depois eu fiz uma conexão a posteriori, que era um é filho de Brasília, um criou Brasília e o outro é o filho de Brasília. Fernanda Montenegro e Marieta Severo, Caio Fernando Abreu, Paulo Francis e essa menina que era do Movimento Sem Terra, ele odiava ela, escrevia falando, soltando os cachorros nesse Movimento Sem Terra. Aí Malu Mader com o Edmundo na época, a áurea dele conhecido como Animal. Os irmãos Campos, os poetas concretos de São Paulo, Joãozinho 30 e o Rabino Sobel, Hélio Oiticica e Lina Bobardi. Essa foto do Hélio Oiticica é muito engraçada, não sei se todos sabem quem é Hélio Oiticica. Hélio Oiticica talvez seja o artista plástico brasileiro mais importante, com maior ressonância no mundo. As obras mais valiosas, ele é um precursor de todo esse movimento concreto que teve, neoconcreto que teve depois dos anos 60. E o Hélio Oiticica, e esse era um trabalho que eu fiz para a Vogue, e que naquela época eu era muito jovem, e era tudo assim, eu ligava para as pessoas, eu ia e eu dividia, a Vogue só pagava, não pagava nada. E você tinha que entrar com filme revelação. Então era uma fortuna, né? Você trabalha. Eu falava, tinha medo disso, que os caras aceitarem, eu não podia pagar tantos filmes que eu fosse fazer. Então eu dividia um filme de 36 poses em 12 chapas para cada pessoa. Então era o máximo que eu fazia. Hoje em dia é uma loucura, né? Você faz 100, 200, 300 imagens. Tinha uma época quando eu já fiquei um fotógrafo mais bem sucedido, eu já gastava muito filme. E hoje, com a fotografia digital, você não tem custo nenhum, você vai fazendo, né? É quase que um fluxo contínuo. E o Hélio Oiticica, e a pergunta era, eu ligava para as pessoas, qual é o objeto que você gosta mais, né? Aí ele falou assim, eu gosto desse pedaço de asfalto da ilha da Avenida Getúlio Vargas, parecendo com a forma da ilha de Manhattan. Eu falei, tá ótimo. E todo mundo escolhendo o bibelozinho, os quadros da mulher, móvelzinho de casa, e ele mostrou toda a contundência dele, escolhendo a coisa mais original que tinha no trabalho. Aí é o cardeal Dom Paulo e o Angeli, né? Deus e o Diabo, aí, um de cruz, outro de caveira, Dr. Luiz Melodia, jogador... Alguém falou? Não. Daniela Thomas e o Miller, jogador de futebol também. Betânia. Geraldo Vandré, não sei se vocês sabem quem é. Geraldo Vandré foi um músico dos anos 60, o primeiro músico contestador, assim, explicitamente contestador, fazia músicas de contestação explícita. E saiu exilado do Brasil, enlouqueceu, ficou doido. E numa época eu fiz esse retrato dele junto com o Patrício Bisso, quer dizer, Patrício Bisso é o do lado.
E eu gosto muito da coisa das rugas na cabeça, parece que de um continua o outro. Eles não têm relação nenhuma, nem se conhecem, nem nada. Darcy Ribeiro e a Beth Prado e Vera Gimenez. Pintor Leonilson, Bruno Lombardi, Chico Buarque e José Miguel Wisnik, Milton Nascimento. Aí, esse é um trabalho que eu fiz no ano passado, há 2 anos, que é um trabalho sobre apreensões policiais. Eu estava olhando uma página do jornal um dia. Como é que eu estou de tempo aí? Estou bem? Só? Será que eu desliguei aqui? Apertei algum botão errado. Ixi. Bom, eu queria pular as apreensões porque, como tem 5 minutos, eu queria passar para a moda. Hã? Então, deixa eu só ver se tirar esse texto rápido. Depois eu falo das apreensões. Vou passar rapidinho as apreensões, só para vocês verem. Sem explicações, sem maiores explicações. Essa é a forma como a exposição foi montada. A outra exposição. Isso já passou. Ixi. Vai entrar em moda agora. Alguma pergunta? Um texto é uma coisa que eu escrevo a respeito das fotografias de moda. Aí, vamos passar moda, então. Esse é um ensaio que eu acabei de fazer para a revista Elle, anos 20. Enfim, meus trabalhos de moda são muito encenados, muito cheio de gente, na maioria das vezes tem muitas pessoas. Aí é o contrário, né? Tem pouca gente, mas... Acabei de me contradizer. Esse é também para a revista Elle. Tem uma história meio neorrealismo italiano, né? Uma dona italianona no meio de uma rua. Isso é para a revista Meg. Também para a Meg. L. Esse é um trabalho também que eu acabei de fazer para a revista da Denise Blanc, no norte da Tailândia, Chiang Mai. Tudo para L. A revista Vogue. Então, muitas pessoas. Também para Meg.
Aí estão as pessoas de novo. Aí isso é um pouco making off, assim, como a gente está fazendo na hora e como resulta, né? A mesma coisa aí, a gente fazendo na hora e como resulta. Isabelle Fontana para Vogue, isso para Meg também no Teatro Amazonas. Isso para Vogue em Tóquio. Essa matéria a gente fez toda no meio da rua com a luz a luz local, luz dos neons. Não tinha uma iluminação artificial. Essa é uma coisa que eu fiz em Jerusalém, para Viva a Vida, uma marca que não existe mais. Não fui eu que matei, não, mas nem esse trabalho. Esses eram os trabalhos que eu fazia para Daslu nos anos 90, nos anos 80, não 90. A Carolina Ferraz era um catálogo para Daslu esse. Era a Carolina Ferraz no cenário do Molière, com todos os atores. A Gisele no começo de carreira, para Andréa Saleto. A Gisele também para Show. Começo de carreira também. Gaetano para a Neguinho. Mas eu fiz a capa desse disco nos anos 80, começo dos anos 80, eu tinha 20 e poucos anos. E não é ruim assim não, é que está mal reproduzido. Umas capas de revista. Playboy. Aí a exposição que eu fiz se chama Caminho do Mar, que era sobre a cidade de Cubatão. Só essa ideia de passar por um lugar tenebroso e ao mesmo tempo atraente. Eu fiz grandes ampliações, o trabalho é muito... Cada foto dessa tem 2 por 3 metros, são impressas em acrílico. Aqui precisa apagar a luz para ver. O verdadeiro mistério da fotografia, foto escura, ninguém vê nada. Enfim, esses trabalhos que eu faço, e de novo, repetiu. Aqui eu fotografando com uma câmera 8x10, com uma câmera que hoje já está totalmente anacrônica, né? Mas já era meio anacrônico quando eu fiz, mas eu resolvi fazer um trabalho com ela. Aí a montagem da exposição. Aqui é uma grande exposição que eu fiz em São Paulo, no prédio da FAAP, que são essas antifachadas, chama Antifachada Encadernação Dourada, que dentro da coisa são fotos pessoais minhas, particulares, da minha família, dos meus amigos, da minha vivência profissional também, e fora são esses grandes painéis de São Paulo, ampliados em tamanho muito grande. Aqui a gente fazendo também.
também na câmera 8x10. Abrindo o Polaroid grande. Umas Playboys. Não é proibido não. Cléo Pires. Fernanda Young. Alessandra Negrini nos anos 2000, começo dos anos 2000, que eu considero o trabalho mais bonito que eu fiz para a revista. Mila Christie, na Inglaterra. Naitê também, que eu gosto muito, fiz na Itália. Aqui, esse menino que está olhando lá de cima, é inacreditável, eu fico pensando nisso muito até hoje. Foi em 96, faz 16 anos, eu devia ser um homem hoje em dia. E você imagina estar numa cidade do interior da Sicília, passa uma mulher dessa, fica nua, na escada, você senta lá, fica lá 1 minuto, nunca mais na sua vida você vai esquecer isso. Vai ficar uma imagem indelével, se ele for um artista, ele vai transformar isso em alguma coisa muito especial. Ele, não só ele, os outros todos. Né? Aí, umas fotos de publicidade. Varezo. Esse é o álbum Encadernação Dourada que estava dentro da exposição antifachada. São fotos pessoais minhas, daquilo que eu falei, dos amigos, das pessoas, da família, coisas pertinentes à minha vida pessoal. Acabou.